boa tarde. Na semana passada, o Senado aprovou a chamada Lei das Migrações. Ela estabelece princípios e políticas públicas para os estrangeiros que entram no Brasil, proporcionando condições de igualdade, como o acesso à saúde e ao emprego. Com as novas regras, 1 milhão de imigrantes que vivem no Brasil, entre eles cerca de 9 mil refugiados, terão mais direitos. A nova lei vai substituir o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980 durante a ditadura militar, que, entre outras coisas, trata o estrangeiro como uma ameaça à soberania nacional. Para entrar em vigor, a Lei da Migração precisa ainda receber a sanção do presidente da República. Já são 5 anos em terras brasileiras. Saldanha deixou a Angola para estudar. Carrega com orgulho o Registro Nacional de Estrangeiro, a identidade de quem nasceu em outros países. Para ele, o documento abriu as portas da universidade, mas fechou as do mercado de trabalho. Tem até uma observação no meu RNE. Não pode realizar nenhuma atividade remunerada. Jeffet também veio de Angola, mas como refugiado. Já está há 6 meses no Brasil e ainda não conseguiu o documento. Conta que foi bem recebido pelos brasileiros, mas calado pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980. Você tem a vontade de manifestar, mas a atual lei não permite que em minha situação não participem nos protestos. Com a nova lei da migração, estrangeiros passam a ter direitos equivalentes aos de um cidadão comum brasileiro, inclusive o de se manifestar. O projeto regula ainda a entrada e permanência dos estrangeiros. Garante que tenham acesso a programas sociais, que possam tirar documentos sem burocracia e trabalhar regularmente. A lei anterior era uma lei fundada na segurança nacional que via o estrangeiro como uma ameaça e criava um sistema de controles. A gente passa para uma nova lei, uma lei que está fincada em direitos humanos e no princípio da não discriminação e que vê no estrangeiro um cidadão, um sujeito de direitos. Falta agora que o respeito saia do papel para a vida real. Leis não são suficientes. Uma reeducação. O ser humano precisa ser reeducado. O ser humano precisa ter a compreensão dos conceitos que são implementados no mundo, que é um dos conceitos hoje, que é a questão da globalização. Eu sou não somente um cidadão angolano, mas como um cidadão do mundo. Para falar sobre a nova lei da migração e da situação dos imigrantes e refugiados no Brasil, recebemos o padre Paulo Parisi, coordenador da Missão Paz, e Daniel Chiaretti, defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente viu aí na reportagem um resumo, né, do que vai fazer, do que pelo menos se espera que essa nova lei da migração faça. Padre, foram 4 anos de discussão para que se chegasse até essa versão final da lei da migração que ainda precisa ser sancionada. O que o senhor achou dela? Eu achei que aconteceu uma grande participação de entidades do poder público para contribuir a desenhar esta lei de imigração. Então, não só os Ministérios da Justiça, do Trabalho, das Relações Exteriores, os vários órgãos do governo, mas a sociedade civil deu grandes contribuições, inclusive a instituição onde atuo, junto com outras, deram grandes aportes. Quero ouvir a opinião do senhor também, doutor Daniel. Bom, será que não levou-se muito tempo para criarem uma lei, digamos, mais amigável com os estrangeiros que vêm para o Brasil, ainda mais tendo em vista que o nosso país é formado por pessoas de inúmeras nacionalidades? Não, sem dúvida. Se a gente pensar que o Estatuto Revogado é de 1980 e que no meio do caminho, em 1988, a gente teve a Constituição Federal que mudou completamente o paradigma dos direitos no Brasil, de fato, demorou muito. Mas como o padre Paulo já colocou, essa tramitação dos últimos 4 anos foi muito produtiva, porque foi uma legislação que foi feita de uma forma extremamente democrática, uma forma modelo que trouxe diversos pontos de vista para criar uma legislação realmente plural. Então, valeu a pena, espera em certa medida. Padre Paulo, qual é a principal mudança, na opinião do senhor? O senhor que trabalha diariamente com refugiados, qual é a principal mudança que o senhor vê nessa lei de maneira positiva? O que vai trazer de bom essa nova lei? Eu acho que tem vários avanços. Em primeiro lugar, o Brasil fica alinhado agora com sua Constituição, como o Daniel comentou, e com alguns tratados internacionais que o Brasil é signatário.
Depois, o imigrante não é mais visto como uma ameaça, mas é visto como um cidadão com seus direitos, seus deveres que lhes são garantidos. Outro avanço é a anistia. Por exemplo, a última aconteceu em 2009. Quase 42 mil pessoas se regularizaram no Brasil. Então, a expectativa é poder regularizar pessoas que, às vezes, por exemplo, trabalham de maneira informal porque não tem o documento. Então, regularizando a presença, a pessoa pode também exercer um trabalho formal. Bom, essa lei ela foi muito criticada, né? Entre as críticas está de que seriam atraídos muitos estrangeiros aqui. Na sua opinião, doutor Daniel, mais pessoas vão querer se mudar aqui para o Brasil por causa desse acesso, digamos, mais fácil? Na verdade, apesar da legislação de fato facilitar a regularização, facilitar em certa medida a entrada, eu acho que isso não vai ocorrer, porque o que faz uma pessoa migrar são outras questões. Então, por exemplo, as pessoas que estão migrando para o Brasil por uma questão de refúgio, porque estão procurando proteção, elas já estavam amparadas por uma lei que já existe desde 1997. Né? Então, eu não vejo uma mudança tão drástica nesse sentido e eu acho que não há nada a temer, porque a atual legislação ela prevê ainda mecanismos de segurança, de controle de fronteiras, a Polícia Federal participou da legislação, então acho que o essencial é que as pessoas se informem, leiam a lei, né, para que possam tirar as conclusões que são cabíveis. Falando em temor, uma questão também que foi levantada é do terrorismo, né? Que as fronteiras estariam mais abertas a terroristas. Não existem até restrições dentro dessa lei sobre isso, né? Sim, sim, sim. Há restrições específicas à questão do terrorismo, à questão de crimes contra a humanidade, crimes hediondos. A grande questão é a seguinte, não é que a nova lei ela abandonou qualquer tipo de preocupação com segurança. A questão é que ela passou a tratar a questão de segurança nacional à luz também de direitos humanos, da Constituição Federal, de tratados internacionais. Então, ela abandonou o estatuto que se pautava só pela segurança para uma versão mais moderna, digamos assim. Essa lei ela contempla refugiados e imigrantes. Acho bom a gente deixar bem claro que existe uma diferença, né? Qual é essa diferença, Padre Paulo? Então, em geral, podemos dizer que o refugiado é aquele que sai do seu país porque é vítima de perseguição de alguma natureza, religiosa, política, opção sexual, outras perseguições, ou também violação de direitos humanos. Há uma ampla, generalizada violação de direitos humanos, então esse é o refugiado. Ao entrar no território brasileiro, ele solicita refúgio. E o caso depois é analisado e vai receber uma resposta. Em geral, o migrante é movido por questões econômicas. Claro que às vezes se falta comida, se a pessoa vive na miséria extrema, não é tão livre a saída, ele é forçado porque é questão de sobrevivência. E foi interessante falar disso porque muitos, como os haitianos, não são refugiados, são migrantes econômicos e às vezes as pessoas confundem. A burocratização, que hoje é enorme, né, tanto para imigrantes quanto para refugiados, ela vai ficar menor agora e ela tem diferenças para refugiados e imigrantes? Sem dúvida, ela vai ficar muito menor porque a gente tem vários mecanismos de regularização migratória, então as pessoas têm mais alternativas, vão ter mais alternativas para conseguir a documentação. Enquanto que na época do Estatuto do Estrangeiro, as possibilidades eram muito mais restritas por conta dessa preocupação muito acentuada com a questão de segurança nacional. Então diminui a burocracia, diminuem os custos também para grupos vulneráveis, para pessoas que não têm condições de arcar com as taxas, e há sim uma diferença com relação aos refugiados. Os refugiados, justamente por conta dessa situação que o Padre Paulo já explicou, que estão procurando não uma documentação, mas estão procurando uma proteção contra violações, elas têm que ter um acesso mais facilitado para esse tipo de documento. E isso não é uma novidade no Estatuto. A Lei 9474 de 1997, ou seja, uma lei que já tem aí muitos anos, já previa essa facilitação da regularização para os refugiados. Bom, a gente viu no começo do programa o depoimento de um refugiado que falou que não adianta nada ter a lei se o preconceito continuar existindo, né? O brasileiro costuma ter uma fama de povo receptivo, né? Ele não faz jus a essa fama. Quais são os principais desafios que um refugiado encontra aqui no Brasil quando ele chega, padre? Acho importante esta observação que você comentou. A lei não é o único instrumento, precisa de políticas. Eu acho que um ponto que temos que avançar é que os vários ministérios comecem a atuar junto. Migração não é só questão de 2 ou 3 ministérios, mas temos que agir também em nível de cultura, de educação, para preparar também a população a acolher.
Então, acho que precisa mudar este quadro e os grandes desafios é ajudar a se libertar dos preconceitos. Acho o desconhecido provoca medo. De uma pessoa que veio de um país que não conheço, acho que às vezes é uma ameaça à minha realidade, à minha vida. E descobrir que não é uma ameaça, mas é um ser humano como eu, que veio para viver, para partilhar seus sonhos, seus projetos nessa terra, acho que é uma grande educação que temos que fazer nesta linha. Bom, o Padre Paulo já falou que seria um trabalho conjunto, né? Então, quais principais políticas públicas, doutor Daniel, você acha que são importantes para complementar essa lei de imigração? Sim, de fato é muito importante porque a lei ela não pode ser só um instrumento formal, né, de garantia só de previsão de direitos do ponto de vista assim, que não tenha prática. Então, eu concordo com o Padre Paulo que é necessário uma integração de todos os ministérios, por exemplo, Ministério da Educação, pensando em educação, pensando em mostrar justamente isso, mostrar essa alteridade, mostrar qual é a realidade dessas pessoas, uma capacitação geral de servidores públicos para se mostrarem aptos a receber essa população, que tem muitas vezes demandas muito peculiares, muito distintas. E eu acho que não só os poderes públicos, mas também a própria imprensa, enfim, a população em geral precisa compreender que o Brasil é formado por migrantes e que isso faz parte do nosso caldo cultural, de modo que a gente precisa compreender e expandir esse entendimento para que essa lei não seja só um pedaço de papel. Bom, o senhor já mencionou os haitianos, que é uma nacionalidade com a qual o senhor vem trabalhando já há alguns anos. Hoje, qual que é a situação deles aqui no Brasil? Se calcula que no Brasil tenha mais ou menos 100 mil haitianos nesse momento. Ou melhor, que entraram, porque tem um outro fenômeno. Com a crise que se agravou no Brasil, muitos haitianos saíram. Então é difícil ter uma ideia real de quantos deixaram o Brasil. No começo ia na direção do Chile, depois começaram a ir também na direção dos Estados Unidos. Tem muitos que foram acolhidos lá na Missão Paz e que às vezes entram em contato agora de alguma cidade dos Estados Unidos. Então, podemos dizer, talvez 1/3 já saiu dos haitianos que estavam no Brasil. Faltando emprego, claro que o migrante, ele procura um lugar onde possa trabalhar e ajudar a família. Então, acho que o fenômeno atual em relação aos haitianos é de saída do Brasil. Existe uma decisão, né, que na verdade permite que os haitianos regularizem a situação deles até maio, né, agora deste ano. Então tem aí pouco menos de um mês, né? 28% dos haitianos ainda estariam nessa situação. Quem não conseguir regularizar, fica ainda pior a situação aqui no país, padre? Então, é interessante saber quantos são realmente aqueles que ainda estão aqui, porque muitos saíram. Alguns, infelizmente, mudaram de endereço, então é até difícil alcançá-los. E, então, claro, o ideal é que eles se regularizem, que continue para conseguir, podemos dizer, o RNE, o Registro Nacional de Estrangeiros, permanente. Então, que eles possam entrar, procurar as instituições espalhadas pelo Brasil, para dar entrada e conseguir este documento permanente. Senão eles continuam permanecendo nesta situação provisória. Não é que esteja em situação irregular, mas não sabemos se o prazo será adiantado por mais um tempo, ou se será o último prazo, maio. Esse fenômeno dos haitianos virem para o Brasil, ele começou mais ou menos em 2010, mas a gente tem um fenômeno mais recente, que é o dos venezuelanos, que têm ido para Roraima num fluxo enorme, né? E, inclusive, algumas questões estruturais tiveram que ser adaptadas. Como é que está a situação dos venezuelanos? De fato, a situação dos venezuelanos, então, ela se enquadra naquelas pessoas que estão fugindo do país por questões de desabastecimento, muitas vezes até de fome, de problemas econômicos, mas que nem sempre se enquadram no refúgio, né? Numa perseguição. Alguns sim, mas em regra não. O Brasil editou, né, uma resolução normativa, ou seja, uma regra pelo Conselho Nacional de Imigração que dispôs sobre a possibilidade de documentar essas pessoas, né? Então os venezuelanos conseguem documentos de uma forma razoavelmente facilitada, o que já lhes dá acesso ao mercado de trabalho formal, a uma documentação, facilita acesso a serviços públicos em geral. O grande problema é que, de fato, não basta só essa previsão formal, né? Não basta só ter o documento. Então, é necessário que os poderes públicos, e nesse caso, a ajuda do governo federal tem se mostrado muito importante, estruture
o local onde esses venezuelanos estão chegando para a questão de saúde, para a questão de acesso à educação, para a questão de outros serviços básicos. Porque não basta só a documentação, apesar disso ser de fato muito importante, ter sido um grande avanço por parte do governo brasileiro. Bom, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a nova lei de imigração e a situação dos imigrantes e refugiados no Brasil. Com a gente, o padre Paulo Parisi, coordenador da Missão Paz, e Daniel Chiaretti, defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União de São Paulo. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Ingressar no mercado de trabalho brasileiro não é uma missão fácil para quem vem de outros países. Vamos conhecer agora 2 projetos que ajudam os refugiados. Genevieve está no Brasil há 1 ano e meio. Ela é do Haiti, onde deixou toda uma vida. Eu deixo minha mãe, meu irmão, meus amigos. Em São Paulo, ela se inscreveu no Conecta.cc e conseguiu alguns alunos para dar aulas de francês. Quando você chega no outro país, o que você aprende como sua profissão, às vezes não vale, você deve recomeçar. É diferente você ter um professor brasileiro que fala francês e alguém que fala francês como língua materna. É muito mais intenso. O site é de graça, tanto para quem se apresenta como para quem contrata. Já o valor de cada produto ou serviço é acertado pessoalmente entre as duas partes. Cada um deu o seu preço, que seja honesto, que seja justo. Então você quer fazer uma aula de dança, porque você não junta uma turma no seu prédio e chama um dançarino africano para dar aula de zumba. Além de aulas, também é possível contratar quem faz artesanato do seu país de origem, pinturas, danças, culinária. A ideia principal é inserir os imigrantes no mercado de trabalho e se abrir para a cultura dos refugiados. Quando o jornalista Pelé decidiu deixar Angola e se refugiar no Brasil, foi no PAR, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, que ele encontrou ajuda de verdade. O projeto atualizou o currículo dele e conseguiu entrevistas de emprego. Hoje, Pelé trabalha num hipermercado. Aquele que é bom, a gente tem que falar. É a Prodi. João Marques é o idealizador do programa que existe desde 2011. Ele acredita que as empresas que recebem os refugiados têm muito a ganhar. Primeiro, a mistura de conhecimento, a riqueza de conhecimento dessas pessoas. Segundo, ele traz uma vontade nova ao negócio. Terceiro, você consegue passar uma mensagem para os seus funcionários de uma responsabilidade social, de fato, verdadeira. Bom, o Padre Paulo conhecia aqui todos os nossos entrevistados, porque trabalha há muito tempo com refugiados. O nosso último entrevistado aqui da reportagem mencionou a importância de se ter essa diversidade, de se ter diferentes nacionalidades, o quanto isso enriquece o trabalho de uma empresa. Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Essa inclusão ajuda não só aquela pessoa que veio para um país desconhecido por falta de opção. Na verdade, ela queria estar na terra de origem, mas ela teve que sair de lá por inúmeros motivos. Mas a empresa que contrata esse funcionário também acaba ganhando, né, padre? Sim, a experiência que tivemos de criar uma mediação trabalho também lá na Missão Paz, em 2012, fez com que tivéssemos esta sensação real que os imigrantes, os refugiados estão trazendo uma riqueza ao Brasil. Eles têm uma experiência, uma formação que muitas vezes nem é valorizada ou às vezes não tem o diploma validado, tem todos estes problemas também. Para ter uma ideia, de 2012 até hoje foram 6.500 contratados na Missão Paz. Tivemos pessoas que eram médicos, arquitetos, engenheiros e o retorno das empresas é interessante. As empresas dizem que o clima até no local de trabalho melhorou. Tem gente aprendendo um novo idioma porque o colega de trabalho fala francês, inglês, espanhol. Então, os empresários estão dando um retorno extremamente positivo.
com o fato de ter contratado migrantes. Em geral, o que acontece é que o imigrante ou refugiado não encontra o trabalho que ele exercia no país de origem. Se era jornalista, não consegue ser jornalista aqui. Então, nas pesquisas se fala de efeito U. Normalmente passa por um trabalho bem mais baixo, podemos dizer, menos remunerado também, para depois, no futuro, depois de muitos anos, conseguir um melhor trabalho também. Será que não teria um jeito de agilizar, por exemplo, essa validação de diplomas? O que enriqueceria aqui as próprias empresas, não só com a questão da diversidade, mas de mão de obra qualificada? Não deveria ser um caminho mais simples para validar esse diploma, doutor Daniel? Sem dúvida. De fato, como o padre Paulo já colocou, muitos dos migrantes que vêm para o Brasil possuem uma qualificação muito elevada, que é algo que enriquece muito a nossa economia, né? O Brasil já está dando sinais de flexibilização dessa questão de validação de diploma, especialmente para refugiados. Mas ainda há muita burocracia, porque há necessidade de comprovar muita coisa, depois há uma necessidade de se passar pelos conselhos profissionais, etc. Eu acho que essa lei de imigração ela vem para reforçar essa necessidade de facilitação de conseguir esse acesso formal ao mercado de trabalho, porque ela facilita o acesso à documentação. E, paralelamente a isso, é de fato necessário facilitar o acesso à revalidação de diplomas. Isso está ocorrendo e são duas questões que têm que correr em paralelo para a gente conseguir aproveitar da melhor forma possível essa mão de obra, o que é muito bom também para esses imigrantes. Agora, existe uma barreira muito grande, principalmente para pessoas que têm idiomas mais distantes do português, que é justamente a língua nativa, né? Aqui, quando as pessoas chegam no Brasil, existem cursos suficientes para adaptar as pessoas a essa nova realidade, para ensinar o português, ou ainda falta bastante núcleo de ensino para realmente fazer com que essa pessoa consiga se comunicar aqui no país? Em geral, é a sociedade civil, as entidades que atuam diretamente com os migrantes, que estão oferecendo cursos de idioma, cursos de cultura brasileira. Estamos esperando algo mais que seja feito pelo poder público. Até dialogamos com a nova gestão aqui em São Paulo para fazer com que as escolas municipais possam começar a incluir curso de português para imigrantes, como acontece em outros lugares do mundo. Utilizar já as estruturas que existem para isso. É fundamental. O imigrante que não possui o idioma encontra muitas dificuldades. Nós percebemos nas aulas de português que são oferecidas em parceria com estudantes da USP, da Faculdade de Letras, uma experiência interessante. Quanto mais conhece o idioma, mais tem chance de arrumar emprego, de se virar na cidade, de ir num posto de saúde e também de verbalizar, às vezes, denúncias quando sofrem xenofobia. Eles podem se defender. Se eles não possuem idioma, muitas vezes baixa a cabeça porque não conseguem comunicar. Bom, entre as mudanças trazidas por essa nova lei da migração, assim que ela for sancionada, né, uma delas, uma que não foi contemplada é a questão do voto, né? O imigrante, o refugiado, continua sem poder votar aqui no país, né, doutor Daniel? Sim, porque para isso seria necessário uma mudança na própria Constituição, que é uma mudança que exige uma formalidade muito mais complicada. Mas, ainda assim, os migrantes podem participar politicamente de outras formas. Por exemplo, a nova lei de imigração permite, algo que era vedado pelo Estatuto do Estrangeiro, organizações, manifestações políticas, organizações sindicais para fins pacíficos. Então, ainda que o migrante não possa votar, porque para isso seria necessário alterar a Constituição, há outras formas de participação política que são muito relevantes. É importante a gente lembrar que essa nova lei da migração, ela contempla não só os estrangeiros que estão no país, mas os brasileiros que estão fora, que são 3 milhões, né, Padre Paulo? Sim, acho que muitas vezes se esquece deste detalhe. Até no artigo 3, se não lembro errado, no parágrafo 19 da nova lei, está escrito proteção dos brasileiros que emigraram. São muitos, 3 milhões espalhados pelo Brasil. Acho que quem está acompanhando desde casa, com certeza, tem amigos, parentes, conhecidos que estão fora. Então, esta lei também não trabalha só com aqueles que entram, controlando a entrada e também a estadia, mas também com os brasileiros que estão fora. Eles precisam também de apoio.
porque são muitos, às vezes, situações também de exploração, situações irregulares que precisam se regularizar, então é uma característica desta lei. Povos indígenas também são contemplados por essa nova lei de imigração? Sim, são. E isso decorre do fato de que a organização territorial dos povos indígenas é, de fato, distinta da nossa organização territorial, né? Uma determinada etnia não vai ter necessariamente as mesmas fronteiras que nós temos. Então, a lei contempla esse tipo de coisa para não chegar ao absurdo, por exemplo, de se exigir um passaporte para a pessoa ir caçar, né, do outro lado da fronteira civil. E isso tem dado, de fato, muita discussão, né, mas é uma disposição muito específica para os indígenas e que já ocorre em outros países, como, por exemplo, na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. A gente recebeu uma pergunta aqui do Paulo César de Almeida. Ele disse que trabalhou com haitianos e percebeu uma dificuldade que eles tinham em aceitar os descontos na folha de pagamento. E agora, com as mudanças nas leis do trabalho, como fica? Além dos direitos, tem os deveres também, né, Padre Paulo? Sim, a gente quando fala de migração, a gente sabe muito claramente que tem direitos e deveres. Uma experiência nossa foi interessante que no início, alguns migrantes perdiam o emprego depois que ganhava o primeiro salário. Aí fomos pesquisando, tentando entender, eles achavam que fosse roubado, que a firma tirasse o dinheiro, que são impostos. Aí precisou colocar uma palestra, que normalmente acontece na quarta-feira, onde explicamos no idioma, inglês, francês, espanhol, quais são as leis trabalhistas, quais são os impostos. Aí para eles fica claro, porque às vezes trabalharam na informalidade, no país de origem, ou as regras são diferentes, aí começa a entender quais são os direitos e os deveres do Brasil. Padre Paulo, Dr. Daniel, muito obrigada pela participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. O JC Debate fica por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.